aciona STF a favor de Moraes. O PT, por meio do seu líder na Câmara, Lindbergh Farias, entrou no STF com ação que busca impedir que bancos brasileiros bloqueiem contas ou ativos, bem como restringam serviços ao ministro Alexandre de Moraes por conta do seu enquadramento na Lei Magnitsky. Esta lei, criada no governo Obama, destina-se a punir pessoas que violem grave e sistematicamente os direitos humanos e pratiquem corrupção em larga escala. A colocação do ministro, que há anos está no epicentro das críticas contra os excessos punitivos da Suprema Corte, é vista por setores da mídia, obviamente alinhados à esquerdopatia, como meio de vingança contra as decisões tomadas pelo ministro em processos envolvendo fatos e pessoas com alguma conexão com o ex-presidente Bolsonaro. Detecta-se nas posições dos ministros um alinhamento político à ideologia abraçada pelo governo, o que contamina a equidistância esperada da magistratura. Esta atitude tendenciosa ficou realçada para a Casa Branca nas ordens dadas de forma desconhecida e incomum para o direito internacional contra cidadãos e empresas dentro do território americano. Este ataque à soberania americana comprometeu a imagem do Brasil e gerou uma série de desconfianças com a tal trama golpista e os atos do 8 de janeiro. Os processos contra o ex-presidente Bolsonaro entraram no radar pessoal do presidente Trump, que os vê como uma caça às bruxas indevida, cujo julgamento, no seu entender, deve parar imediatamente. A conhecida dureza e peculiaridade de Trump de lidar com a diplomacia de um modo totalmente heterodoxo foi a chave para o confronto do alto do poder de mandatário da nação mais poderosa do mundo. Para iniciar a escalada que apenas começou, Trump meteu a mordaça no ministro Moraes, que do alto de sua potestade não pode se dar ao luxo de dar 24 horas para o presidente americano se explicar. Tem de engolir a brasa ou descontar no primeiro que aparecer na sua frente, que pode ser até o ex-presidente Bolsonaro, já que, como dá conta a chamada da CNN Brasil, STF ignora sanção dos Estados Unidos e mantém previsão de julgá-lo em setembro. Trump, com a primeira medida efetiva contra o STF, puxou o freio de arrumação e enquadrou Moraes como pária do sistema financeiro. Nessa condição, Sua Excelência não pode transacionar com empresas ou cidadãos americanos, firmas que mantenham ativos nos Estados Unidos estão proibidas de prestar qualquer serviço ao sancionado. Os seus bens e interesses lá estão bloqueados. Bancos, ainda que brasileiros, participantes do sistema SWIFT, isto é, praticamente todos, por conveniência operacional, acabam tendo de recusar negócios com o sancionado para não arriscar de sofrer penalidades severíssimas, incluindo o impedimento de acesso total ao sistema. Quer dizer, não é brincadeira. Parece que as pessoas ainda não acordaram para isso. A proteção do poder judiciário reclamada na ação do PT, preocupado em zelar para que o STF exerça o seu papel sem qualquer constrangimento externo, na verdade, carece de lógica ou cabimento. Primeiro, porque todos os bancos que operam estão interligados com o sistema americano. Neste caso, tem de escolher entre cumprir possível ordem do tribunal em favor da tese petista ou fechar as portas. Aliás, o decano da corte, Gilmar Mendes, aventou a solução de ordenar que instituições atuantes internamente descumpram a Lei Magnitsky. Só que desconhecê-la e fazer
qualquer operação aqui dentro, será ela instantaneamente rastreada nos Estados Unidos. E o banco será castigado com absurdo rigor em termos de multa e da ameaça de ser cortado do sistema SWIFT, do qual todos os bancos são dependentes. Ou seja, se o banco não estiver dentro do sistema financeiro internacional, ele simplesmente tem de fechar as portas. Este é o dilema de uma possível ordem dada pelo STF para beneficiar Moraes. Isto para não mencionar a fúria com que decisão de tal teor desencadeará na gestão da Casa Branca, que nas simulações do caso brasileiro já antecipou a possível rebeldia do judiciário. Tal rebeldia será interpretada como afronta à aplicação da lei e acionará a mão pesada do governo Trump. O que se nota no oportunismo do partido é a intenção de surfar na onda nacionalista e reverenciar o ministro, um dos responsáveis pela reascensão do Lula. Na verdade, a lei Magnitsky, ela é desconhecida dos operadores do direito brasileiro, bem como dos executivos das instituições financeiras, daí a profusão de desencontros e notícias contraditórias na mídia tradicional e também nos sites de internet. O aprendizado a lidar com ela se sucederá à medida que as situações concretas acontecerem. Trump acertou a jugular do ministro, devendo o TACAP atingir mais 4 togados, segundo revelação do UOL de 1º de agosto. Ou seja, tem muita gente ainda para colocar a mão na chapa quente. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se você gostou dele, dê o seu like, dê o seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo sobre a ação do PT a favor de Moraes, faça sua inscrição no canal e ative o sininho das notificações. Grato pela audiência, tchau!